Prezados amigos, estamos aqui reunidos em mais um encontro para tratar do estudo da norma estatutária brigadiana, a Lei 10.990 de 1997. Eu sou Paulo Ricardo Rosa Santos e vamos aqui, então, dar continuidade da análise e estudo da norma estatutária militar, policial militar do Rio Grande do Sul. A Lei 10.900 de 1997, estaremos tratando hoje do artigo 120 ao 121, dando continuidade e encerrando o capítulo da incapacidade definitiva. O artigo 120, ele prevê que o servidor militar formado por incapacidade definitiva, notem bem, nós estamos tratando da incapacidade do servidor militar. E o artigo 120, ele prevê que o servidor que for julgado apto em inspeção de saúde realizada pela Junta Superior de Saúde da Brigada Militar, e esta junta é realizada pelo hospital, é um corpo de médicos que vai fazer essa análise, em grau de recurso ou revisão de proventos, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada. Poxa vida, o que será que o legislador está querendo dizer para nós aqui? Vejam bem, o servidor militar reformado por incapacidade definitiva. O servidor está em casa. Foi publicado que ele foi julgado incapaz para o serviço da Brigada Militar. Ele poderá sofrer uma inspeção de saúde em grau de recurso administrativo a ser interposto no Departamento Administrativo da Brigada Militar, ou realizar, além desse recurso, a revisão de proventos, solicitando para retornar ao serviço ativo da Brigada Militar, ou ainda saindo da condição de reformado para a condição de reserva remunerada. São situações jurídicas diferentes e situações jurídicas distintas a que esse servidor poderá ser submetido. Mas como ele poderá ser reformado e retornado ao serviço ativo? Se ele sofreu uma sequela ou se ele sofreu determinada condição que tenha afetado a sua capacidade de exercício laboral e continuidade das atividades militares, ele poderá ter sido reformado por incapacidade de saúde. E aí vamos imaginar que o servidor tem lá 10 anos de serviço, mas ele quer retornar ao serviço ativo. Então, ele interpõe um recurso administrativo ou ainda um processo de revisão de proventos a ser confeccionado, né, entregue e cadastrado junto ao departamento da Brigada Militar, o departamento administrativo, via canal de comando do servidor militar, que ele pertencia, né, em qualquer unidade do Rio Grande do Sul, ou ainda de forma presencial neste OPM da Brigada Militar. Mas o parágrafo 1º do artigo 120, ele traz uma peculiaridade, que ele informa que o retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo da situação de reformado não ultrapassar a 2 anos na forma prevista do parágrafo 1º do artigo 97. Vejam bem, o servidor reformado pode retornar ao serviço ativo da Brigada Militar? Resposta: sim, pode. Mas quando? Quanto tempo depois ele poderá retornar? Desde que não tenha ultrapassado 2 anos. Eu poderia perguntar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a resposta é: não ultrapassou 2 anos, ele está reformado, tá? Ele poderá retornar ao serviço ativo. Passou 2 anos e ele está reformado por incapacidade, ele sai da condição de reformado e irá para a condição de reserva remunerada. Porque se ele permanecer na condição de incapacidade e ele vier a exercer atividade seletista, por exemplo, atividade privada, a condição de incapaz poderá não dar o direito de estabelecer vínculo empregatício com esse servidor, já que ele foi reformado por incapacidade física. Então, ele poderá, sim, se acima de 2 anos, passar para a condição de reserva remunerada, não voltando ao serviço ativo da instituição. A transferência para a reserva remunerada, ou seja, sair da condição de incapaz para a reserva remunerada,
será observado o limite de idade para permanência nessa situação e ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado ultrapassar 2 anos, que é o que nós estávamos falando agora ali, na leitura do parágrafo 1º. São questões bem importantes que nós temos que nos atentar aqui na legislação brigadiana. O artigo 121 da Lei 10.990, ele prevê que o servidor militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial de curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que tenham sob guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano e digno. Tá? O servidor militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial de curador. Só que enquanto não ocorrer a nomeação de um curador, não é ad perpetuum, não é por toda a vida. Nós temos que nos atentar nessa questão. A interdição judicial do servidor militar reformado por alienação mental, ela deverá ser providenciada pelos beneficiários, parentes ou responsáveis em um prazo de até 60 dias a contar do ato de reforma, sob pena da suspensão do pagamento da remuneração respectiva. Notem o que o legislador está dizendo, é suspensão e não é cancelamento. Suspensão, ela tem como característica a temporariedade, ela é temporária. E o cancelamento definitivo seria cortado de forma definitiva o pagamento desse servidor, o que não é o caso. O legislador diz que quando o servidor for submetido à junta de saúde, foi julgado incapaz para o serviço da brigada. 2 pontos. Alienação mental. Se ele é alienado mental, ele não poderá responder pelos seus atos. Terá que ser designado um curador, ou que poderá ser seus beneficiários, e na ausência desse, alguém nomeado pelo poder público através de decisão judicial. Vamos relembrar aqui uma questão jurídica civil. Tá? A certidão de curatela, que é o documento que será expedido, exarado, confeccionado através de uma decisão judicial, ele será chancelado pelo magistrado. Ele é um processo que, se o beneficiário entra com liminar na justiça, pedindo que seja expedida a certidão de curatela, e neste processo ele vai apostar ali laudo médico, a ata da brigada militar, a certidão de reforma desse servidor por incapacidade definitiva. Vai pedir em liminar que seja expedida uma certidão de curatela. Mas, Paulo, por que não é de tutela? A tutela é uma certidão, um documento expedida para o menor de idade, para o incapaz, o inimputável que não tenha maior idade. Ou seja, a criança ou adolescente até 18 anos incompletos, enquanto ele não atingir a maior idade civil. No caso do policial militar, é lógico, por ser policial militar, ele tem a maioridade civil. Então, não é expedida uma designação judicial de tutor, e sim de curador, que é quem vai responder pelos atos desse servidor. É quem vai receber o pagamento dele, é quem vai fazer o cadastro na Secretaria da Fazenda. Esse servidor, ele não responde pelos atos na vida civil ou penal dele. Ele é um inimputável, tá? É um inimputável. Então, a alienação mental, ela tem essas características. E o legislador, quando confeccionou a Lei 10.990, ele materializou que esse prazo razoável para interpor esse ato junto ao Poder Judiciário é de 60 dias. Nós acompanhamos muitos casos deste na prática, tá? É um procedimento que ele tem que ter um rito processual rápido, pela urgência da situação, né? E normalmente ocorre assim. Normalmente ocorre assim, dentro deste prazo tem a certidão. Tendo a certidão de curatela, se entrega ao Departamento Administrativo da Brigada Militar, que encaminha para a Secretaria da Fazenda, e o pagamento desse servidor, mesmo que ele tenha sido suspenso, e na prática nós já vimos ocorrer isso, houve uma suspensão do pagamento pela não apresentação da certidão de curatela, e a família ficou sem receber ali seus 30, 60, 90 dias,
até apresentar essa certidão de curatela, se encaminha para a Secretaria da Fazenda, do órgão competente, que é o Departamento Administrativo, e aí o pagamento daquele período que não foi creditado em conta corrente, os atrasados voltam à condição normal. Isso são questões bem importantes que nós temos que verificar aqui, certo? Principalmente a questão do prazo de 60 dias, né, que é a contar da reforma. Foi publicado a reforma por incapacidade ao serviço da Brigada Militar. 2 pontos, está escrito isso na ata de saúde. Alienação mental. Publicou hoje em Diário Oficial. A família tem até 60 dias para apresentar a certidão de curatela, sob pena da suspensão e não do cancelamento do pagamento. Artigo 121, parágrafo 1º da Lei 10.990. O parágrafo 2º, ele prevê que a interdição judicial do servidor militar, tá, internado deverá ser realizada com internamento em instituição apropriada, tá, por instituição apropriada, e deverão ser providenciados pela corporação quando? Quando é que a corporação vai prover aqui a interdição judicial do servidor militar com internamento? Quando não houver beneficiários, parentes ou responsáveis, e quando não forem satisfeitas as condições de tratamentos exigidas neste artigo. Parágrafo 3º aqui do artigo 121, ele prevê que os processos e os atos de registro de interdição do servidor militar serão isentos de custas na Justiça Estadual, ou seja, ele vai tramitar sob a égide da Justiça Gratuita, mesmo que o curador tenha condições financeiras que demandem o pagamento de custas processuais. Não. Ele requer urgência, se pede em liminar, e, ao mesmo tempo, não haverá custas, né? Haverá a isenção de custas junto ao Poder Judiciário, quando este for o caso. Prezados amigos, então, estamos encerrando aqui mais um encontro, onde tratamos, na aula de hoje, dos artigos 120 e 121 da Lei 10.990. Desejamos bons estudos a todos. Até o próximo encontro. Foi um privilégio ter estado com vocês.